Vamos, vamos começar os exercícios de hoje sobre relações no triângulo retângulo. Eu espero que vocês tenham feito mais exercícios do assunto da aula passada. Esse assunto de hoje a gente está continuando o assunto da aula passada. E vamos começar aqui revendo algumas propriedades dos triângulos retângulos. Então, na aula passada, eu resolvi as questões sem usar essas fórmulas prontas. Mas aí depois que você resolve várias questões, você vai perceber que existem algumas relações entre os lados dos triângulos retângulos. Aí hoje eu já anotei aqui as relações, para a gente já usar elas diretamente, sem precisar ficar inferindo de onde elas vêm, sempre que for resolver uma questão. Então vamos começar. Vou pegar um aqui. A questão diz: calcular os lados de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa mede 4 e forma ângulo de 15 graus com o cateto B. Primeiro vamos desenhar esse triângulo aqui. A gente tem um triângulo. Aqui é retângulo. Então, vou dizer que o ângulo reto dele está aqui. Então, se esse é o ângulo reto, esse é o ângulo A. Aqui o ângulo B. E aqui vai estar o vértice C. Aí, ele diz que a altura relativa à hipotenusa mede 4. Então, se a gente traçar uma reta aqui, saindo lá do vértice A, perpendicular à hipotenusa, aqui a gente vai ter essa altura que ele está informando, que mede 4. Então, H igual a 4. Essa altura, essa reta, né, que sai lá do vértice A e forma um ângulo reto com a hipotenusa. Deixa eu só fechar o negócio aqui. Essa reta tracejada que sai do vértice A e forma um ângulo reto com a hipotenusa, ela forma um ângulo de 15 graus com o cateto B. Então, eu vou separar esse triângulozinho aqui, só para a gente ver com mais exatidão o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem esse ponto, eu vou chamar de D. Então, a gente tem D, C, e eu vou chamar aqui de A', né? Porque não é A mais, né? Esse vértice. Tem esse ângulo aqui, que é 15 graus. Aqui é H e aqui é B. Aí ele quer saber quais são os lados de um triângulo, desse triângulo, né? Então, nós não temos nenhum dos três lados. Nós queremos descobrir quais são, quanto valem, né? Então, preenchendo, aqui é M, aqui é N. Nós sabemos as equações de seno, cosseno e tangente, que são essas aqui, né? Seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de B é o cateto oposto, é adjacente sobre a hipotenusa. Tangente de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E aqui nós temos o valor de H. Então, nesse triângulo, o H é um cateto adjacente ao ângulo de 15 graus. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 15 graus é igual a H, que é o cateto adjacente, sobre B. Aí, cosseno de 15 graus é igual
a 4, que é o valor de H, sobre B. Guardar essa informação. Infelizmente, nós vamos ter que usar uma equação, uma fórmula aqui, que ela será dada lá no assunto que a gente vai ver em sala de aula, mas nessa etapa do assunto, ele supõe que a gente já conheça, que é o cosseno da soma de dois ângulos, ou da subtração de dois ângulos. Então, a fórmula é a seguinte: cosseno de um ângulo A menos um ângulo B é igual ao cosseno de A vezes cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Então, a gente pode ver aqui que, por exemplo, 45 graus menos 15 graus é igual a 30 graus. 45 graus menos 30 graus é igual a 15 graus. Nós não sabemos, assim, não é tabelado, né? A gente geralmente não memoriza o seno cosseno tangente de 15, mas a gente memoriza o seno cosseno tangente de 45 graus e 30 graus. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 15 graus é igual ao cosseno de 45 graus menos 30 graus. E aí nós podemos usar essa equação aqui para determinar quanto é o cosseno de 15. Né? Aí o cosseno de 15 vai ser igual ao cosseno de 45 vezes o cosseno de 30. Estou olhando aqui nessa equação. Mais o seno de 45 vezes o seno de 30. Aí, o cosseno de 15 graus é igual. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu já vou supor que você tem memorizado quais são os seno e cosseno tangente desses ângulos, né, de 45 e de 30. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Aí, resolvendo essa conta, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 15 graus é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Guarda aqui essa informação e nós vamos aplicar esse valor para calcular aqui o valor de B. Né? Então, sabendo que o cosseno de 15 é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, e que o cosseno de 15 também é igual a 4 sobre B, nós podemos dizer que B é igual a 16 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então, deixa eu marcar isso aqui com cor diferente. Então, isso aqui é o valor de B. Nós precisamos ainda determinar o valor de A e de C. Da mesma maneira como nós determinamos o valor de B por meio do cálculo do cosseno, quer dizer, do seno. Agora me atrapalhei. Cosseno. Sim, foi o cosseno de 15, né? Cosseno de 15. Aí nós calculamos o valor de B. Sabendo que aqui é N, nós podemos calcular também o valor de, agora que nós sabemos B,
nós podemos calcular o valor de n por meio do seno de 15. Né? Então, calculando aqui. O seno de 15 graus é igual ao seno de 45 graus menos 30 graus. Então, temos também uma fórmula para o seno da soma, de forma que o seno de 45 menos 30 é igual ao seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais, quer dizer, menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Então, seno de 15 graus, né? Porque 45 menos 30 é a mesma coisa que 15, é igual seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. O seno de 15 graus é igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Olhando aqui no triângulo, nós vemos também que o seno de 15 é cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 15 é n sobre b. Seno de 15 graus é n sobre b. Nós temos o valor de b, que foi calculado, tá aqui de vermelho, o valor de b. E temos também o valor do seno de 15 graus. Então, nós podemos calcular o valor de n. Então, vamos ver. Substituindo os valores nessa equação. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, que é o seno de 15, é igual a n sobre b. b é 16 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. 16 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então, nós podemos reescrever isso aqui assim. Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 é igual, que multiplicando o numerador pelo inverso do denominador, fica n vezes raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 16. Aí deixando o n sozinho de um lado da equação, n vai ser igual a 16. Eu posso também simplificar isso aqui, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Vai dar 4 vezes raiz de 6 menos raiz de 2, né, que é esse 4 aqui vezes esse numerador, dividido por raiz de 6 mais raiz de 2, que é isso aqui. Então, esse é o valor de n. Deixa eu guardar ele aqui também, marcar de vermelho. Mas observe que a gente não quer o n, a gente quer, na verdade, A e C, porque o B a gente já tem. A e C. Então, nós vamos olhar aqui nessas fórmulas aqui do lado esquerdo, se existe alguma que a gente possa usar que tenha B e N e o valor de outro lado. Aí a gente observa justamente aqui, ó, que B ao quadrado
é igual a A vezes N. A gente tem B, tem N. Aí, com essa equação, nós podemos encontrar o valor de A. Então, sabendo que, vou começar aqui desse lado, que B ao quadrado é igual a A vezes N, eu tenho B ao quadrado, cadê? B é 16 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Deixa eu separar isso aqui. Dezesseis sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Isso daqui ao quadrado é igual a A vezes N. N é esse valor aqui. 4 raiz de 6 menos raiz de 2 sobre raiz de 6 mais raiz de 2. Então, para facilitar essas contas aqui, eu vou fazer os seguintes ajustes. Tá? 16 é igual a 4 ao quadrado. Aqui a gente tem 16 ao quadrado. Então, 16 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado é igual a 4 à quarta. Desse lado da equação, a gente tem o número 4. Do outro lado, a gente tem 4 à quarta. Então, esses dois números 4, eles podem ser simplificados. E aqui a gente tem nesse denominador raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado, e desse outro lado raiz de 6 mais raiz de 2. Então a gente pode simplificar também, eliminando esse raiz de 6 mais raiz de 2 desse denominador do lado direito da equação. De forma que a equação vai ficar, aqui já simplificando, tá? 4 ao cubo, que eu dividi esse 16 ao quadrado por esse 4. Raiz de 6 mais raiz de 2, porque eu simplifiquei esse raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado por raiz de 6 mais raiz de 2, igual a A vezes raiz de 6 menos raiz de 2, porque eu simplifiquei esse 4 com o 16 ao quadrado, que estava aqui do outro lado. Agora, nós podemos ver o seguinte, que vai faltar espaço. Que A é igual a 4 ao cubo dividido por raiz de 6 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 menos raiz de 2. Então, A é igual a 4 ao cubo sobre... Aí aqui a gente tem um produto notável, né? Que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que é quadrado de raiz quadrada de 6 dá 6, o quadrado de raiz quadrada de 2 dá 2. Então, A é igual a 4 ao cubo sobre 4. A é igual a 16. Então, a gente encontrou o valor de A. Então, já temos A e B. Como trata-se de um triângulo retângulo, para determinar o valor de C, a gente coloca no Teorema de Pitágoras, que é A ao quadrado mais B ao, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e determina o valor de C. O meu problema agora é espaço. Vou fazer nesse cantinho aqui. Será que cabe? Deixa eu ver. O B tem essas raízes, não vai ser tão fácil. Não vai caber aqui, não. Enfim, eu vou deixar aqui para vocês continuarem, tá? Então, apliquem A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente já tem A, já tem B. Basta colocar na equação e encontrar o C. Por falta de espaço, não vou fazer, não. E também está simples agora, daí para frente.
Alguma pergunta? Ok. Antes de continuar, alguém tem dúvida de exercício que tenha tentado fazer em casa? Pode falar para a gente ver a dúvida. Nada? Então não custa nada eu avisar, né? Matemática não se aprende olhando respostas, se aprende fazendo exercício. Então, tem uma pessoa com dúvida na questão 25 do capítulo 2. Será que é o mesmo formato que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Do livro de triângulo, de trigonometria? Ah, mas infelizmente, essas questões já partem cadê? Deixa eu ver se é exatamente o que eu estou vendo. Funções circulares, é do assunto de funções circulares, mas, sim, mas qual é o assunto? Não é trigonometria, não? Antiga, eu estou com a versão antiga. Aqui, a questão 25 aqui é uma função de funções trigonométricas, funções circulares, no meu livro aqui. Tá, vou abrir o print. Uma empresa de engenharia deve construir uma ponte unindo duas montanhas para dar continuidade a uma estrada. O engenheiro tomou como referência uma árvore, conforme figura abaixo. Qual será o comprimento da ponte? Vamos ver. Deixa eu apagar essa resposta aqui. Uma empresa de engenharia deve construir uma ponte unindo duas montanhas para dar continuidade a uma estrada. O engenheiro tomou como referência uma árvore, conforme figura abaixo. Então, deixa eu desenhar aqui. Tem a árvore.
E ele quer saber o comprimento da ponte. Mas não tem nenhuma medida. Só tem valor de ângulos. Só tem como dar, só tem como dar solução para essa questão aqui se a unidade, como ele não está dando unidade, se for uma coisa em função de altura de árvore, né? O comprimento da ponte em função da altura da árvore. Não tem medida, não tem valor. É isso aí, Emanuel. Só vejo como dar resposta se for em função do comprimento da árvore, né? Então, desenho aqui. Supondo que essa árvore tem essa altura. Aí ele desenhou dois marcos aqui. Vem até aqui, 24 graus. E o outro está um pouco mais à frente, com 20 graus. Então, isso aqui deve ser um triângulo retângulo. E ele quer saber esses dois valores. Tem dois ângulos. Tem dois ângulos. Mas aí também aí fica a dúvida, né? A ponte é daqui para cá ou é daqui para cá? A resposta dessa questão diz o quê? Como é que está a resposta? Oh, dá em metros, sem ter nada. 44,72 metros, sem ter nenhuma medida aqui. Não, tá faltando informação nessa questão, não tem como. Só tem ângulo. A única informação que a gente tem aqui é ângulo. Não, eu, eu, eu não tenho como resolver essa questão sem nenhum valor, não. Se ele dissesse só a altura da árvore, daria ainda para tentar, mas sem nenhum valor, não. Não tem como resolver essa, não. Pode ser alguma falha aí na descrição do problema, ou então no desenho, pode estar faltando alguma medida, a medida da árvore ou a medida de outra coisa, mas não tem como resolver só com ângulo, não. Para chegar nesse valor em metros. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Sim, mas vocês têm que. Vocês não. Como a versão que eu tenho aqui pode não ser a de vocês, é bom vocês dizer como é que é a questão, né? Então, digitar, copiar, colar, dar um print, mandar a imagem, como o Vinícius mandou, dizer assim, questão 26. Aí pode ser que eu não ache aqui exatamente qual é que você está falando, né? E a 26 para mim aqui vai ser de funções circulares. Esse assunto a gente vai ver em sala de aula, não vai ver aqui, né? Mas se a questão que você está dizendo não é de funções circulares, coloca aí o texto. Ou dá o print e manda a imagem.
Vamos lá, a pergunta é: um pedreiro dispõe de uma escada de 3 metros de comprimento e precisa com ela atingir o telhado de uma casa, sabendo que o telhado se apoia sobre uma parede de 4 metros de altura e que o melhor ângulo entre a escada e a parede para a escada não cair é de 20 graus, a que altura do chão ele deve apoiar a escada? Ok, obrigado. Vamos ver aqui. O pedreiro dispõe de uma escada de 3 metros de comprimento e precisa com ela atingir o telhado de uma casa, sabendo que o telhado se apoia sobre uma parede de 4 metros. Então a parede. O que ele está escrevendo? Então a parede tem 4 metros de altura. Então aqui é a altura da parede. Aqui é o chão. O telhado se apoia sobre uma parede de 4 metros de altura e que o menor ângulo entre a escada e a parede para a escada não cair é de 20 graus. A que altura do chão ele deve apoiar a escada? Então, a escada tem 3 metros de altura só. A escada tem 3 metros de altura. A parede tem 4 metros. Então, isso quer dizer que o pedreiro vai ter que colocar a escada apoiada em alguma coisa para poder alcançar o topo da parede. Aí ele quer saber essa altura aqui, chamar de x. Então, quanto eles também falam do ângulo, né? O menor ângulo entre a escada e a parede, ou seja, esse ângulo aqui, o menor ângulo para a escada não cair é de 20 graus. Esse ângulo, o menor possível aqui é 20 graus. Quer dizer, quanto menor esse ângulo, mais próximo o pé da escada, aqui embaixo, vai estar da parede. Quanto menor o ângulo. Mas tem um limite que, se esse ângulo for menor que 20, a escada cai, ela não consegue se suportar. Então, vamos colocar ela no limite aqui de 20 graus. Esse ângulo aqui é 90. A gente sabe que esse valor aqui é x, então se a gente estender isso aqui, a gente vai ter agora dois triângulos, né? Nós sabemos também que essa medida daqui para cá é 3 metros. Sabemos também que esse ângulo é igual a esse, né? Que é formado por retas paralelas. Né? Na verdade, esse lado aqui é igual para os dois ângulos e essas duas retas aqui são paralelas. Eu vou chamar esse valor aqui de y. Mas o que nós queremos saber mesmo é a distância do pé da escada até a parede. Não, ele quer saber o x, né? Aqui a altura do chão ele deve apoiar a escada, é o x. Então, eu vou desenhar agora esses dois triângulos separadamente aqui. Então, tem um triângulo, o maior, que é 4 desse lado, que é a altura do chão até o topo. Aqui é 3 mais y, que é o comprimento da escada, mais esse valor que falta para chegar no chão. E nós temos outro triângulo,
que é 4 menos x, que é esse lado aqui, o comprimento do apoio, da altura do apoio até o topo, 4 menos x, que é a altura do apoio, e 3, que é o comprimento da escada. Então, nós temos... O que mais que nós temos? O valor do ângulo. Esse ângulo ajuda, de alguma forma? Como é que a gente pode usar esse ângulo? Porque, lembrando aquela propriedade, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, a gente tem dois deles aqui, que é 20 e 90, vai dar 110 para 180, falta 70. Mas 70, como é que a gente pode usar 70? A gente sabe os ângulos de 45, sabe o seno e cosseno de 45, de 30, de 60. Como é que a gente pode fazer um arranjo aqui para chegar em 70? 70. Acho que esse ângulo de 20 vai estar só para atrapalhar, né? E não vai ser muito útil, não. Então, deixa eu colocar aqui mais um valor, né? Esse valor aqui, uma variável. Chamar isso aqui de Z, isso aqui de W. Então, aqui é W e aqui é Z. O que nós podemos fazer é semelhança de triângulos, né? Então, por exemplo, 3 mais Y está para 4, assim como 4 menos X está para W. Isso vai ajudar? Ah, mas eles têm um ângulo em comum, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Acho que esse valor do ângulo comum pode ser útil para a gente ver seno e cosseno, né? Se a gente fizer seno, vai dar oposto sobre a hipotenusa. Oposto sobre a hipotenusa, aí tem variável demais. Se for cosseno, vai dar 4 sobre a hipotenusa. 4 menos x sobre a hipotenusa. Aí vai dar nisso aqui também. E se for tangente, vai dar z sobre 4, w sobre 4 menos x. Que já é o que a gente tem mais ou menos aqui. Alguma sugestão, Gabriel, que você já tinha pensado, que eu não mencionei aqui? Você já deve ter pensado muito sobre essa questão. Deixa eu ver. Eu acho que para resolver tem que usar o ângulo 20. Ah, ele coloca a tabela e você só fala agora? Coloca a tabela dos ângulos de 20, é? Do seno, cosseno, tangente de 20? Se for, coloca aí, por favor. Ah, mas está dizendo, ele coloca próximo da questão ou no fim do livro? Antes das questões. Então deve ser isso. É, coloca aí, por favor. Seno, cosseno, tangente de 20 que ele põe lá no livro. Porque, por exemplo, se a gente soubesse o seno de 20, a gente tem como descobrir o W, né? Porque o seno de 20 graus
vai ser igual a W sobre 3, por esse triângulo aqui. Ó, pronto. Então, 120, 0,4342. Eu já vou achar o W. Então, 0,342 é igual a W sobre 3. Então, W é igual... Aí tem que abrir um calculador aqui. Três vezes 0,342. 1,026. 1,026. Esse é o W. Aí agora, se eu tenho W nesse triângulo aqui, eu descubro o X, né? Nesse triângulo menor. Porque aplica Pitágoras, né? Vai ficar 3 ao quadrado igual a W ao quadrado mais 4 menos X ao quadrado. 9 é igual a W ao quadrado. Vírgula, botar aqui 1,053. 1,053 é o W ao quadrado, mais 16 menos 8x mais x ao quadrado, né, que é o quadrado disso aqui. Ajeitando essa equação de segundo grau, x ao quadrado menos 8x mais, fazer logo essa conta aqui, vai ser 16 mais 1,053 menos 9. Mais 16 menos 9. 8,053 mais 8,053 igual a zero. E agora é só resolver a equação de segundo grau, né? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes 8,053. 8,053 vezes 4. 32, 212. 32, 212 sobre 2. X é igual a 8, mais ou menos. Esse quadrado disso aqui. 4 menos 5,64. 5,64 sobre 2. É aqui a gente tem duas possibilidades. 8 mais dividido por 2 vai dar 6,8 e 2. E a outra é 8 menos 8 menos esse valor por 2 dá 1,18. Então, como a gente está falando aqui da altura do chão até uma certa altura para o cara colocar a escada em cima, esse valor X não pode ser maior do que 4, que é a altura completa da parede, né? Senão não faz sentido, ele vai ter um objeto que é maior do que a escada. Então não pode ser esse valor, tem que ser 1,18. Essa é a altura do suporte que ele tem que colocar a escada, 1,18. João Gabriel, e aí, a resposta é essa? Ao próximo disso? Já que a gente fez um monte de aproximações aqui, de arredondamento. Ok, esse mesmo. Esse tipo de questão é estranho, né? Porque envolveu um ângulo que não é daqueles ângulos padrões que a gente memoriza.
Mas se ele deu no livro a tabela, aí quer dizer que a gente tem que usar, a gente pode usar, né? Acho que aqui a maior dificuldade nessa questão é montar o esquema do problema, né? Que é esse primeiro desenho que a gente fez aí. Alguém tem mais alguma questão?